Paz do Senhor, olá, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem, com a paz do Senhor Jesus, né? Com a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. E hoje mais um dia, mais um domingo, né? Pensaram que não ia ter aula, mas vamos ter a nossa aulinha online, né? Para que possamos estar terminando esse segundo trimestre, né? Hoje vai ser a lição 10 do segundo trimestre e já estamos quase no finalzinho, falta só a 10, 11, 12, 13, na 13 a gente termina. E hoje vamos estar falando sobre a desobediência de Sansão, né? E a semana passada, eu vou estar falando, né, na aula da semana passada, um pouquinho para vocês relembrarem, e vou estar entrando na aula de hoje, na lição 10, né, dos alunos de 6 a 8 anos, né? Então, espero que todos estejam assistindo, estejam acompanhando todas as aulas, né? Desde lá do comecinho, tem todos os nossas aulas gravadas, né? Só pedir para a mamãe colocar lá, vai lá no YouTube, no meu canal e coloca lá todas as aulas, tem de 1 até hoje, a 10. E vai ter a 11, a 12 e a 13 também desse segundo trimestre. Amém? Vamos estar orando para estar agradecendo a Deus. E eu quero agradecer primeiramente, né, ao nosso pastor presidente, pastor José Pedro Teixeira, sua querida esposa, pastora Edna, e também a nossa missionária, tia Elizabeth, a tia Beth, né, que é a nossa coordenadora da UC10. Quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, né, mais um domingo, para estar dando aula para os nossos aluninhos de 6 a 8 anos. Então vamos orar, depois a gente vai cantar um louvor bem abençoado, para a gente treinar, para estar lá adorando lá no céu, né, junto com os anjos, junto com os serafins, arcanjos, todos nós juntos, reunidos, e Jesus nos regendo naquele grande coral. Daqui a pouquinho a gente vai estar cantando também, adorando ao Senhor, e vamos iniciar a nossa aula. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante de Ti nessa hora, Senhor. Primeiramente, Senhor, para te pedir perdão pelos nossos gestos, falhas, atos, palavras, pensamentos, tudo que a gente tenha feito que não tenha te agradado, que tenha entristecido o teu Espírito Santo, que o Senhor venha endireitar nossas veredas, que o Senhor venha nos dar a direção, Senhor, para que não voltemos a pecar, não entristecer o teu Espírito. Senhor, eu venho também, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Venho te agradecer pela nossa saúde, pela nossa proteção que o Senhor tem nos dado a cada dia, proteção nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado pela sua provisão, Senhor, por o Senhor nunca deixar faltar, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, eu venho, Senhor, também te pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na mente e nos corações de cada criança, Senhor, de cada pessoa que estiver assistindo esta aula. Que o Senhor venha trabalhar na mente e no coração, abrindo a mente e o coração para receber mais e mais da Tua palavra, mais e mais, Senhor, dessa lição, do Teu entendimento, Senhor. Que Tu possas, meu Senhor, me capacitar também para que eu possa falar, Senhor, da Tua palavra, que eu possa falar de Ti, Senhor, que eu possa também estar aqui dando aula, mas aprendendo também mais e mais de Ti, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito que fale através dos meus lábios, da minha boca. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, do nosso pastor, Senhor, da nossa diretoria da CADESC, Senhor, nosso pastor presidente, das nossas missionárias, dos nossos pastores, das nossas congregações. Eu agradeço pela vida da diretoria de todos, Senhor, todos que estão ali, Senhor. Eu agradeço pela vida, pela saúde de todas as pessoas, Senhor, que fazem parte do campo CADESC. Senhor, toma tudo e todos nas tuas mãos, continua abençoando, livrando e guardando de todo mal. Senhor, eu entrego, Senhor, agora essa aula nas tuas mãos, entrego a vida de cada um que vai estar assistindo nas tuas mãos também, entrego a minha vida, a vida da minha família, a minha casa também nas tuas mãos.
Entrego, já passo para tuas mãos, já crendo na vitória do teu povo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém? Agora nós vamos adorar o Senhor, como eu disse, né? Vamos fazer um grande coral lá no céu, então vamos treinar aqui, né? E Jesus vai ser o nosso, o quê? Regendo, o nosso regente, ele vai reger, e a gente falando lá, eu vou cantar naquele lindo coral, amém? Vamos já adorar o Senhor. Essa é fácil, vamos adorar. Arcanjos, serafins, todos, Jesus regendo esse grande coral. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar lá. Eu, você, todos cantando juntos uma só canção. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar lá. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar.
Pai. Nós estamos ensaiando para cantar naquele lindo coral. Jesus regendo, todos nós cantamos, porque nós vamos chegar lá na glória. Porque aqui nós estamos só de passagem, né? Aqui não é nossa terra é lá, a nova Canaã, terra santa. Amém? Então, quem vai cantar naquele lindo coral? Eu vou. Você vai? Então vamos cantar. Amém? E hoje nós vamos estar entrando na lição de número, quem sabe? Número 10, né? Lição de número 10, que fala sobre a desobediência de Sansão, né? Quem lembra da lição anterior, da lição passada, né? Na lição 9. A história da lição passada, o que aconteceu? O anjo veio, né? E veio até a esposa de Manoá, que era o pai de Sansão, e avisou para a esposa de Manoá que ela teria um filho. Então ela recebeu aquilo, né, com muito gosto, ela ficou muito alegre, porque a esposa de Manoá era estéril e ela não podia ter filho. Uma pessoa que é estéril, ela não pode ter filho. Então ela não podia ter bebê. Então Deus abriu a madre dela e colocou um filho no ventre dela. Permitiu, né, que um filho gerasse no ventre dela. Então ela ia ter um filho, então ela ficou alegre 2 vezes, porque o anjo avisou que ela seria mãe de um menino, um bebê, e que esse bebê, ele iria ser o libertador de Israel, porque naquela época, né, o povo estava sofrendo 40 anos nas mãos dos filisteus. 40 anos. Até Sansão nascer, para libertar o povo. Só que Sansão nasceu, o anjo veio, avisou a mãe dele que ela iria ter o bebê. Depois o pai dele, a mãe contou pro pai, né, que eles iriam ter o bebê, que o anjo veio lá falar com eles. Aí ele pediu que Deus enviasse o anjo de novo para ensinar como eles deveriam, né, deveriam criar aquele bebê, como eles deveriam criar Sansão, né? Como eles deveriam agir na criação de Sansão, porque ele disse que Sansão seria nazireu. E quem lembra a lição passada? Nazireu não podia fazer o quê? Não podia tocar em cadáver, não podia beber vinho, nem álcool, né? Nem bebidas alcoólicas, e nem podia cortar os cabelos. Então, esse era a missão de um nazireu. Então, ele era prometido, ele fazia aquela promessa para Deus, ou alguém fazia por ele. E a mãe dele fez essa promessa, que ele seria nazireu sim. E com essa missão de ser um nazireu, os pais dele, do Sansão, ensinaram ele como o anjo designou que eles fizessem, né? Que eles deveriam ser criados assim, sem tocar em cadáver, sem beber vinho, bebidas fortes, não poderia cortar o cabelo. Tanto é que Sansão cresceu, os cabelos dele eram grandes, ele usava umas tranças muito grandes. Só que ele cresceu, enquanto os pais pôde controlar ele, né? Ele obedeceu os pais, mas depois de um certo tempo ele ficou adulto e não quis mais obedecer os seus pais. E por isso que a gente vai entrar na lição de hoje, que fala a desobediência de Sansão. Aí vocês vão saber o que Sansão aprontou, né? Desde pequeno ele foi instruído, né, por seus pais sobre a sua missão, que era ser um nazireu e ser o libertador de Israel. E também ele foi um juiz, né? Ele foi um dos juízes de Israel. Mas o comportamento dele não combinava com o de um servo obediente. A vida de Sansão, ela foi marcada por vitórias, muitas vitórias e muitas transgressões, intercalando-se na vida dele. Vitórias aqui, transgressões ali. Vitórias aqui, transgressões ali. Transgressões é o quê? Pecado, errando contra Deus, né? Então, o herói era um nazireu de Deus, mas se aproximou e tocou em cadáver, né? Ele bebeu vinho,
Ele se envolveu com mulheres, se prostituiu, mulheres idólatras, entendeu? Enfim, ele violou todas as regras ele violou, né? As regras que eram de uma pessoa que era separada por Deus, escolhida para fazer a diferença, e ele violou, né? Infelizmente, todas as regras estabelecidas pelo Senhor, ele violou. Embora ele tivesse sido separado, escolhido, né, por Deus para fazer a diferença, ele desprezou, né? Sansão, ele desprezou a importância do seu chamado e não obedeceu, né, às orientações de seus pais. Ele começou a desobedecer. E cada ser humano, desde criança até adulto, né, até velho, deve entender que é sensato ouvir os mandamentos do Senhor e obedecer. Os obedientes são abençoados por Deus e têm seus dias prolongados na face da terra. Isso está lá em Deuteronômio, né? Então, obedecer a Deus, né? Quem obedece é abençoado e seus dias são prolongados. Está lá em Deuteronômio 5, 32 e 33. Mas a desobediência de Sansão acarretou para sua vida grande sofrimento e humilhação. Infelizmente. Ouvir e obedecer a Deus deve fazer parte da trajetória do cristão, de quem serve a Deus, de quem é servo do Senhor, de quem é cristão, né? De quem serve a Cristo. Portanto, é fundamental conscientizar-se de que há limites que devem ser respeitados e seguir orientações divinas nos garantirá êxito enquanto aqui vivermos. Então, se a gente seguir as orientações de Deus, que é divinas, então nós vamos garantir o quê? Êxito, a gente vai garantir o quê? Vitória enquanto a gente viver aqui na Terra. A gente está aqui só de passagem, como a gente cantou. A gente está se preparando para cantar um lindo coral, porque a gente não é desse mundo. A gente vive nesse mundo, a gente está nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, lá no céu, né? Então, mas aqui a gente tem que obedecer às regras, né, que Deus nos ordenar, para que nós tenhamos vitória, tenhamos êxito. Êxito é isso, vitória. Então, para a gente ter vitória, a gente tem que obedecer enquanto aqui viver, entendeu? Então, a esposa de Manoá, ela teve um lindo bebê, um lindo filho, e ele chamava ele de Sansão, né? Foi o Sansão que a gente falou. E que significa pequeno sol. Sansão significa pequeno sol. E ele cresceu forte, saudável, muito bem. E logo se tornou um belo jovem, um belo homem, né? Só que é possível que nunca tenha existido alguém tão forte como Sansão na Bíblia. Nunca tenha existido alguém tão forte quanto ele. Seus pais lhe ensinaram tudo o que era necessário, conforme havia sido instruído, né, por Deus, pelo anjo do Senhor. Mas Sansão não lhes deu ouvido. Sansão não ouviu a voz dos seus pais, nem a voz da sua mãe, e não obedeceu. Então, ele começou a desobedecer. Então, vamos entrar lá na lição 10, que está lá em Juízes 14, 1 a 20. Se vocês lerem, depois pede para o papai e a mamãe ler, vocês leem com o papai e com a mamãe, Juízes 14, de 1 a 20. Fala essa parte aqui da desobediência de Sansão. Então, vamos lá. Manoá e sua esposa tiveram um filho. Manoá era quem? O pai de Sansão. E a sua esposa, que a Bíblia não relata o nome, tiveram um filho e o chamaram de Sansão. Ele não podia beber vinho, tocar em cadáver ou cortar o cabelo, pois Sansão era, como eu disse na lição anterior, nazireu de Deus. Sansão sabia disso tudo, que ele não podia tocar em cadáver, que ele não podia beber vinho, que ele não podia cortar o cabelo, ele sabia disso tudo, mas ele fez. Ele se envolveu com mulheres idólatras, ele fez tudo errado. Ele sabia disso tudo, pois os seus pais lhe ensinaram.
mas ele não obedeceu. Ele não obedeceu o que seus pais falaram. Quando cresceu, decidiu se casar com uma moça filisteia. Ou seja, os filisteus eram aqueles que estavam, né, oprimindo Israel. Era o povo que era inimigo do povo de Deus. Eram os filisteus. E Sansão se decidiu casar com uma moça que era filisteia, desse povo inimigo de Israel. Que era o povo que escravizava Israel. Então, os pais dele perguntou a ele, será que não tem moça aqui entre os seus irmãos ou mesmo no meio do nosso povo para você se casar? Você quer casar logo com uma filisteia, que é do povo filisteu, inimigo de Deus? E Sansão quis casar com uma filisteia, um povo inimigo, uma mulher do povo inimigo. Tá aqui. Os conselhos dos pais não adiantaram nada, ele não obedeceu. Quer dizer, se o pai e a mãe falou para ele não casar com uma filisteia, era para ele ter o quê? Obedecido. Não, meu filho, não case com uma filisteia. Eles são o povo nossos inimigos. Você vai casar com uma filisteia? Mas ele quis casar. Não obedeceu nem o pai, nem a mãe. Certo dia, quando foi visitar a namorada, Sansão foi atacado por um leão. E sem hesitar, ele matou a fera com as próprias mãos. Sansão, ele foi visitar a namorada, ele estava indo com a mãe pelo caminho. Aí, de repente, veio um leão e ele matou esse leão, porque ele era muito forte. Na Bíblia não há relatos de homens mais fortes do que Sansão. Ele era um dos homens mais fortes. Se ele tivesse seguido todas as orientações de Deus, ele ia ser uma bênção. Ele foi metade bênção e metade foi, infelizmente, maldição, porque ele foi humilhado, né? Ele foi... E, no final, a vida dele não foi boa. Mas ele foi e matou o leão com suas próprias mãos. E foi, aí seguiu o caminho. Aí, passado alguns dias, ele voltou àquela cidade e foi pelo mesmo caminho. Ele, curioso, no dia que ele foi visitar a namorada, foi com a mãe e matou o leão. Só que depois passou uns dias, ele foi novamente visitar a namorada. Só que ele, curioso, ele queria saber como é que estava o leão, se estava morto lá, como ele deixou. E chegando lá, o que aconteceu? Ele pegou, olhou o leão estava morto. Ele não podia tocar no leão, porque era um cadáver. E ele era um nazireu, ele não podia tocar no cadáver. O que aconteceu? Então, ele viu um favo de mel no corpo do leão. Ele viu um favo de mel no corpo do leão. Favo de mel é esse aqui, ó. Esse aqui é favo de mel. É aquelas casinhas da abelha. Ali elas botam mel. E tinha um favo de mel bem no corpo do leão. Aí, o que Sansão fez? Mesmo sabendo que não podia tocar nele, quer dizer, tocar no corpo do leão, desobedeceu e comeu mel. Foi lá, tocou no leão, pegou aquele favo de mel e comeu mel. Tocou no corpo, tocou no cadáver, mesmo sabendo que não podia. E foi andando pela estrada comendo mel. E ali ainda levou para casa e ainda deu pro pai e pra mãe, sem falar. Que esse favo de mel estava lá no cadáver do leão que ele tinha matado. E ele foi lá e pegou o leão ele foi lá e pegou o favo de mel e comeu, encostou no corpo do leão, quer dizer, no cadáver. Ele não contou pro pai e pra mãe, mas chegou lá e deu o favo de mel pro pai e pra mãe. Mas não contou nada pra eles, ficou bem quietinho. Aí na festa do casamento dele, de Sansão, na festa do seu casamento, ele fez uma aposta, Sansão fez uma aposta, mas perdeu. E para pagá-la, matou 30 homens. Sansão foi desobediente e isso entristeceu seus pais e a Deus. Ele fez uma aposta, né? Porque ele fez uma aposta fazendo um enigma com esse leão e com esse favo de mel. Fez lá com os filisteus lá. Só que ele perdeu a aposta porque ele contou o enigma, né? O enigma, qual era o enigma?
para a noiva dele, para a esposa dele, e a esposa dele foi ameaçada pelos filisteus e contou para os filisteus qual era o enigma, que era o leão e o favo de mel. E assim ele perdeu a aposta. Ele perdendo a aposta, ele teve que matar 30 homens e tirar a roupa deles, porque ele tinha apostado 30 peças de roupa. Então ele matou os homens e tocou no cadáver. Quer dizer, matou, tocou no cadáver novamente. Foi lá, tirou a roupa de cada homem, 30 cadáveres, tirou a roupa de cada um para poder pagar a aposta lá para os filisteus. Nisso ele entristeceu muito a Deus e seus pais. E é preciso obedecer para sermos abençoados. E com isso, vocês acham que Sansão foi abençoado? Não foi mesmo. Quer dizer, Sansão ele não conseguiu resistir a um favo de mel que estava ali no cadáver do leão. Ele bebeu vinho lá, né, no dia do casamento, se embebedou, aí fez essa aposta aí assim, sem pensar, e acabou perdendo a aposta e teve que matar 30 homens para tirar 30 peças de roupa. E ele trocou em 30 cadáveres. Ele pensou? Não. Ele obedeceu? Não. Então, ele não obedeceu os pais, que tinham falado para ele não casar com uma filisteia, que era dos filisteus, que eram os inimigos que estavam oprimindo Israel na época. Ele não obedeceu os pais quando ele tocou no cadáver, né, do leão lá, que matou, ainda pegou o favo de mel. Ele não obedeceu os pais quando ele bebeu vinho. Ele não obedeceu os pais quando ele se deitou com mulheres idólatras, quando se casou com uma mulher idólatra, porque os filisteus eles eram idólatras, eles não adoravam o nosso Deus, eles não adoravam o Deus único, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. Não, eles adoravam outros deuses, eles adoravam Baal, outros deuses lá. Então, ele desobedeceu em tudo seus pais, e por isso, acha que ele foi abençoado? Não, ele não foi abençoado, ele sofreu as consequências. E na lição de semana que vem, eu vou estar falando sobre as consequências que Sansão sofreu. Aí vamos estar falando a força de Deus, o que ele fez. Depois na lição 12, vamos estar falando quando a voz de Deus não é ouvida, porque ele não ouviu a voz dos pais nem a voz de Deus. E o triste fim de um herói, na lição 13. Então, infelizmente, Sansão não obedeceu. E é preciso obedecer. Então, obedeça os papais, as mamães, para que vocês sejam abençoados em tudo na vida de vocês. E para que se prolongue seu dia na terra. A palavra de Deus diz, honrai teu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias na terra e tudo te vá bem. Então, você tem que obedecer teu pai e tua mãe, você tem que honrar eles. E tudo vai dar certo na tua vida. Você vai ser abençoado como criança, você vai ser abençoado como adolescente, você vai ser abençoado como jovem, você vai ser abençoado como mulher, como homem, adulto, adulta. Você vai ser abençoado depois de senhor, senhora. Você vai ser abençoado depois que já estiver ancião, né? Quando já estiver bem velhinho, velhinha, você vai continuar sendo abençoado até que Jesus venha te buscar, ou até que Jesus volte. Mas você vai ser abençoado a sua vida toda quando você obedece seus pais, sua mãe e principalmente a Deus. Porque eu costumava dizer sempre para minha filha, né, quando ela era pequenininha, que quando a mãe fala, a mãe é a voz de Deus vindo lá do céu pra gente aqui na terra. Que quando mãe fala, pode contar que vai acontecer. Se tua mãe falou para você não fazer aquilo, não faça. Porque mãe parece que tem uma ligação direta com Deus. E parece que ela já sabe que vai acontecer. Se tua mãe falar, faz, filho, vai dar certo. Se tua mãe falar, não faz, filha, não faz, que não vai dar certo. Não faz isso, porque isso não é bom. Não faça. Porque a mãe, quando fala, tudo acontece. Minha mãe falava isso pra mim e eu falava isso pra minha filha. E é verdade. E hoje eu vejo que é verdade. Hoje eu tô já com quase 50, 47 anos, e eu vejo que é tudo verdade. Quando a nossa mãe fala, a gente obedece, a gente se dá bem. E quando nossos pais falam e a gente não obedece, a gente só se dá mal.
a gente parece que é amaldiçoado, parece que é uma coisa que dá tudo errado quando a gente não obedece. Por quê? Porque a gente não está obedecendo nossos pais, então Deus vai tirar a mão dele. Quando a gente obedece nossos pais, Deus fica com a mão em cima da gente assim, ó. Aí quando ele desobedece, Deus tira a mão. Então vamos lá para memorizar de hoje. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Tá lá em Provérbios 6:20. Olha que bonito isso aqui, ó. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Olha, é profundo isso aqui. Para todos vocês, filhos, filhas, meninos, meninas, né? Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Se Sansão tivesse aplicado isso aqui na vida dele, ele não teria sofrido as consequências, mas infelizmente ele sofreu as consequências porque ele não aplicou isso aqui na vida dele. Não aplicou. Agora vamos para os nossos exercícios. O aprendendo de hoje, encontre o caminho que Sansão trilhou para encontrar o leão. Qual o caminho que ele trilhou para encontrar o leão? Ó, vocês vão entrar por aqui, vão dar um monte de volta, um monte de volta, um monte de volta, vem por aqui. Olha, um monte de volta. Pede pro papai e pra mamãe aí de vocês ajudar, vocês vão dar um monte de volta, um monte de volta. Vem aqui, vai lá, volta aqui, vem aqui, vai lá, volta aqui. Ó, aí vem, aqui aí chega no leão. É um monte de voltinha. Pede pro papai e pra mamãe ensinar vocês aí, tá? O número 2. Escreva. Número 2, vamos lá. Agora, escreva, ó, número 2. Número 2, escrevo para memorizar no espaço abaixo. Para memorizar é aquilo que eu tinha falado para vocês. Vocês vão escrever aqui, ó. Tá vendo? Escreveu para memorizar aqui. Que é, filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Vocês vão escrever aqui, que está em Provérbios 6:20. Tá bom? Aí vocês vão terminar a lição. E para pensar, ficou para você pensar, ficou. As pessoas que obedecem a Deus e a seus pais são muito felizes e abençoados. Então, esse é o para memorizar. Ou para pensar, desculpe. O para pensar, para você pensar. As pessoas que obedecem a Deus primeiro e a seus pais são muito felizes e abençoados. Então, se vocês obedecerem primeiro a Deus e depois a seus pais aqui na terra, vocês serão muito, muito abençoados. Creiam nisso. E isso é profético. Isso está na Bíblia. Isso não sou eu que estou falando, nem é o livro que está falando. É bíblico. Se você obedecer a Deus e aos seus pais, vocês serão muito felizes e abençoados. Não é só hoje, enquanto vocês são pequenininhos, não. Vocês serão felizes e abençoados até quando ficar velho. Desde hoje, pequenininhos, até quando ficar velho. Então, obedeçam a Deus em primeiro lugar e aos seus papais e suas mamães, tá bem? Então, hoje nós terminamos nossa lição 10 e a próxima lição, a lição 11, vai continuar falando de Sansão, vai falar a força de Deus, né? Como ele tinha a força de Deus, Sansão tinha a força de Deus. Ele era muito forte, ele era um dos homens mais fortes que apareceu na Bíblia, se não era o mais forte. Entendeu? Então, espero que semana que vem vocês continuem acompanhando. Não se esqueça, inscreva lá no YouTube. Bom, vai lá na minha conta no YouTube, Cláudia Leia, YouTube, Cláudia Leia. Vocês vão achar todas as lições, de 1 até a de hoje, a 10. Pede pro papai e mamãe botar para vocês. Bota uma por dia, bota uma num dia, outra no outro dia. Não precisa ver todas as lições no mesmo dia, não. Que é 30 minutinhos, aí às vezes cansa. Então, bota uma no dia, aí depois no outro dia bota outra, no outro dia bota outra. Tem todas as lições lá, de 1 a 10. As primeiras lições estão juntas, né? As primeiras 2 ou 3 lições estão juntas.
1 e 2, 3 e 4, 1 e 2, 3 e 4 e 5, 6. Eu acho que é isso, mais ou menos. Então vocês vão estar podendo ver toda a lição desse livro, né, do Aprendendo, que fala sobre juízes. Todas essas lições estão lá, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada a vocês, obrigada a todos que perderam um tempinho, né? Ganharam um tempinho, não perderam, para estar, né, aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, continue protegendo, guardando, livrando de todo mal, que Deus continue acampando os anjos dele ao redor de todos vocês, das suas casas, que Deus continue guardando cada um de vocês debaixo das suas asas, lhe guardando e protegendo de todo mal, tá? É isso que eu peço a Deus todo dia. Tô com saudade, muita saudade de vocês. Tô querendo ver vocês pessoalmente. Hoje nós fomos, eu, tia Beth, tia Carla, tia Antônia, mas foi pouquinha gente. As mamães eu acho que estão um pouco assim, receosas de levar seus filhinhos, nós entendemos, tá? Mas domingo que vem a gente vai estar lá novamente. Quem quiser ir, pode ir. Mas se também não puder ir, vamos continuar aqui online. Mais pra frente um pouquinho, a gente volta às aulas lá na escola bíblica. Amém? Lá na igreja. Tá bom? Fique com Deus. Tenha um resto de domingo abençoado. Que Deus continue vos abençoando grandemente. Que vocês continuem obedecendo a Deus, papai e mamãe, para serem felizes e abençoados. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até semana que vem.